paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, estamos agora indo à reta final do nosso estudo, do nosso conhecimento sobre os grandes sinais, exemplos que Deus está nos dando por meio de Estevão, o primeiro mártir cristão, um homem cheio de poder de Deus, um homem muito abençoado por Deus. Vamos ler novamente Atos 6, versículo 8, sobre este homem. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Este homem, que é para nós um exemplo daquilo que Deus quer que todos os batizados sejam, este homem estava sendo usado por Deus para fazer sinais e maravilhas entre o povo. Este homem estava sendo usado por Deus para repetir o que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. Um discípulo de Cristo, ele existe para reproduzir Jesus Cristo. Não é para ele simplesmente ter Jesus em alta conta e ficar jogando sobre Cristo as suas lamúrias. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ora, Jesus carregou a cruz dele e foi. Nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Muito bem, algumas pessoas entendem isso como que ser cristão é uma coisa para heróis, para pessoas que precisam andar em sofrimento, sendo chicoteadas e chutadas de todos os lados, e viverem assim, sabe, abatidos. Não. Eu creio que essas palavras de Cristo foram mal entendidas, por muitos séculos inclusive. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, Jesus estava falando de que é preciso que a gente faça uma mudança na nossa vida. E esta mudança, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele disse que é uma mudança de mentalidade. Nós precisamos renunciar de que nós, começar daí, renunciar à ideia de que nós não valemos nada. Irmão, pense comigo, se você não vale nada, se eu não valho nada, nós somos seres desprezíveis e miseráveis, por que então Deus enviou o seu Filho a fim de morrer por nós e pagar um preço tão elevado que foi o sangue de Deus? Ora, se Deus pagou tão alto preço, é porque valemos algo? Porque ninguém paga caro por uma coisa que não vale coisa alguma? Então, a primeira coisa que temos que renunciar é uma mentira a respeito de nós mesmos. Nós temos grande valor na presença de Deus. Isso não nos ensoberbece, isso não nos coloca acima daquilo que somos, isso nos coloca naquilo que somos. Somos amados por Deus. Renuncie uma ideia errada a seu próprio respeito. Lance fora essa ideia errada a seu próprio respeito. E comece a andar atrás de Cristo, nas pegadas de Cristo, nos passos de Cristo. Ora, mas então Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz, meu irmão? Para muitas pessoas, o entendimento da cruz é de que a cruz é sofrimento, é dor, de que a cruz é até enfermidade. Há pessoas que chegam a dizer: estou doente, Deus me deu esta cruz. Alguns sofrem no matrimônio e dizem: este meu esposo, esta minha esposa é a minha cruz. Ou tem um filho perdido nas drogas, este meu filho é a minha cruz que tem que carregar. Essas pessoas estão erradas, estão equivocadas. Coitadas, às vezes aprenderam errado. Talvez você acreditava assim até agora, esse momento que eu lhe digo isso. Você aprendeu errado. A cruz, ela foi um instrumento de tortura e de morte até o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que estivesse em maldição, ele deveria ser pendurado no madeiro. Então Jesus, em Gálatas 3,14 diz: Jesus, que não tinha pecado, se fez maldição e na cruz quebrou a maldição da lei. Ora, então até Jesus, a cruz era um instrumento
para supliciar os amaldiçoados. De Cristo para frente, a cruz é o instrumento da vitória dos remidos, da vitória dos que foram salvos. Então, quando Cristo disse, tome a sua cruz, Ele disse, tome o poder que eu estou lhe dando. Entre no caminho da redenção e da salvação. A cruz é um lugar ainda de morte, sim. Morte do quê? Do velho homem, do homem do pecado. Morte dessa mentalidade errada que temos a nosso respeito, que o diabo semeou. Isso sim é a cruz. De morte para isto sim. Mas para os que foram remidos e creem, a cruz é um instrumento de vitória. É a arma do poder de Deus. A cruz é a nossa fortaleza e nossa firmeza no Senhor. Estevão era um homem que compreendia isso e por isso fazia milagres. O discípulo reproduz as pegadas do Mestre. E então reproduzir as pegadas de Jesus é começarmos a andar nos passos que Jesus nos disse que andássemos. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Ele pagou para que nós não pagássemos. Mas agora, uma vez que entendemos isso, se andarmos na conformidade com a lei dele, então nós estamos abençoados. E nós não precisamos mais ter cruz para nosso suplício, mas ter cruz para a vitória. E para sermos instrumentos de salvação. Estevão foi o primeiro mártir. Foi o primeiro mártir porque pregou vigorosamente. E os judeus daquele momento não entenderam a mensagem de Estevão. Estavam ainda chocados. E como haviam se levantado contra Jesus, quiseram se levantar contra Estevão. E Estevão foi apedrejado até morrer. Mas ele morreu com a dignidade de um homem cheio do poder de Deus. Ele morreu com a dignidade de um homem repleto do Espírito Santo de Deus. Eu quero mostrar isso para você. Em Atos 6, versículo 15, Estevão estava pregando. Veja o que acontece, o texto nos diz. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior, que queriam acabar com Estevão, olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. A glória de Deus brilhava por meio de Estevão. Eles não aguentaram e quiseram calar a boca de Estevão. E quiseram apedrejá-lo. Sabe o que Estevão fez? Atos 7, versículo 59. Quando eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que homem cheio de esperança. Que homem maravilhosamente cheio de esperança. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isto, ele morreu. Sabe qual é o comecinho do capítulo 8? Atos 8:1 diz, e Saulo aprovou a morte de Estevão. Quem estava lá? Saulo de Tarso, aprovando a morte de Estevão. Mas enquanto eles tacavam pedras em Estevão, o poder de Deus emanava de Estevão e atirava flechas no coração de Saulo. Morria Estevão, mas nascia Saulo. O poder de Deus não morre jamais. Por isso, meu irmão, minha irmã, pare de reclamar. Pare de dizer que está difícil. Olhe para as promessas de Deus. Assuma a tua posição em Cristo. Seja você uma pessoa muito abençoada, cheia de fé, de poder, cheia do Espírito Santo. Ainda que lhe tentarem calar, o poder de Deus se manifestará pelos caminhos que desconhecem aqueles que tentam calar a tua voz. Deus está lhe revestindo com muita autoridade. Eu quero que você, eu, cada um de nós que estamos sendo abençoados com essa mensagem, possamos reproduzir Estevão. E possamos assim ser também nós instrumentos do poder de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e Pai amado, bendito seja o nome da sua glória. Obrigado, Senhor nosso Deus, por nos ter dado esses grandes exemplos e testemunhos na sua palavra. Senhor Deus, nós também estamos cheios de convicção. E nós também, Senhor, estamos sendo usados por Ti. Deus, eu abençoo em nome de Jesus a vida dessas pessoas que agora comigo entram no entendimento desta palavra e que agora estão revestidas de poder e autoridade, para que seus rostos brilhem também
e que aqueles que os contemplam digam alguma coisa diferente nessa pessoa. Pai, abençoa largamente, em nome de Jesus. Amém. Que maravilha entrar no entendimento desta palavra. Tenho certeza que Deus nos abençoou nos 3 últimos programas e neste programa largamente. Vejamos o que Deus tem para nós a partir do próximo programa, O Poder da Palavra. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus.